verdade, é para ficar mais perto de vocês. E aqui se sente mais quente, né? Então, mais próximo de vocês. E também a gente aqui está um pouquinho mais confortável. Antes, como o Gilberto estava falando, né? O tema, o evento que ia acontecer ontem, e que está sendo adiado para um outro sábado ainda, né? É um tema que precisa ser ouvido, e eu vou pedir para vocês trazer material para fazer anotações. Quando estava passando aqui o momento do dízimo, estava falando de quem tem renda, enfim. A gente precisa criar renda. Criar renda. Vou dar algumas ideias. Mas o tema em si, ele é muito mais do que isso. Nós vamos falar da verdadeira riqueza e o que é que você pensa sobre o dinheiro, sendo que Deus disse: eu quero filhos que não sejam cauda. O que Ele diz? Que sejam cabeça. Então a gente não pode viver na conformidade. A gente tem que correr atrás. Se Ele está dizendo quero filhos que sejam cabeça, Ele quer filhos prósperos. Então a gente tem um pensamento muito errado a respeito de riqueza e dinheiro. Mas eu vou falar de planejamento. Vou falar de como vocês têm que fazer ele render. Tudo bem? Está interessante? Então, não é só para vocês. Vocês vão trazer amigos, visitas, jovens. Jovens. Essa mensagem é mais para os jovens. Por quê? A juventude é para aproveitar, para criar patrimônio, para crescer. Não é para ficar morrendo e matando a juventude só em curtição. Tem que aproveitar a juventude para crescer. Porque depois, 30, 40, 50 anos, não dá para fazer muita coisa. Tudo bem? Então, esta noite, o tema para esta noite é como crescer e ser forte. E eu não estou dizendo fortes, ela está em singular. Essa mensagem é para você, é para mim. E então esta vida é uma escola. Você precisa aprender a viver. Então não reclame das dificuldades. Não reclame quando as coisas não são do seu jeito. Precisa aprender com elas. Ele não quer filhos chorões, fracos. Ele quer filhos fortes. E a gente é forjado nesta vida, muitas vezes com as injustiças, muitas vezes com as indiferenças, muitas vezes com as dificuldades, mas você precisa ser forjado. Amém? Vamos orar por isso. Pai querido, nesta noite, teus filhos estamos aqui para te agradecer por este momento que tu tens separado de maneira amorosa e carinhosa, e que a mensagem que tu tens preparado seja direcionada pelo poder de tu Espírito Santo.
E teu servo aqui seja um instrumento nas tuas mãos. Pai querido, porque reconhecemos nossa pequenez, reconhecemos nossa insignificância. Precisamos de Ti desesperadamente. Em nome de Jesus, amém. Então quero convidá-los a procurar os livros de João, capítulo 6, o verso 5. Acharam? Obrigado. Vamos ler então. João 6, 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Sabem que aqui Jesus chega para Felipe: Felipe, a multidão está aqui, está com fome. Da onde é que nós vamos conseguir o pão, o alimento para toda esta gente? Jesus falou isso para Felipe. É engraçado, né? Coitado do Felipe, né? Vou fazer o quê, Senhor? E a gente vai entender vários episódios aqui, inclusive personagens bíblicos que questionaram. Mas como eu tinha dito no início, não é porque Deus esqueceu de você, é que você passa ou passou ou esteja passando por alguma dificuldade. É real que nas nossas estruturas há injustiça social, há uma distribuição da renda totalmente errada. Os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. A gente está nessa realidade. E como é que a gente vai lidar com isso? Até Deus permite que a gente chegue a certas situações, porque Ele quer te provar. E quando a gente fala provar, significa que você precisa passar por aquela situação. Sabem que nesta vida, ou você se dobra, ou você se quebra. Mas a vida pode até te dobrar e depois você volta. Mas te quebrar é para quem não sabe lidar, para quem não se preparou para isso. E hoje em dia, com a mentalidade de hoje, precisam ser preparadas as gerações para suportar. E sabem que Deus já disse, Deus não quer filhos chorões, magricelas, fracos. Deus quer filhos fortes. É na dor, é nas lágrimas, é nas lutas, é nos conflitos que você cresce. Amém por isso? Porque é isso que forja você. Então não reclame da dificuldade. Não reclame pelas adversidades. A vida é uma escola. Quando Jesus
Aqui no texto de João 6, 5, diz que Jesus levantou os olhos. Em outras versões, diz quando Jesus levantou os olhos. Sabem que Jesus ele sempre olha para cima. Vocês já escutaram aquela expressão, o que você anda olhando para baixo? Você está procurando alguma coisa? Você vai encontrar alguma coisa? Vocês já ouviram isso? Sim, já ouvi muito isso. E sabem que a gente às vezes passa a vida muitas vezes arrastando certas coisas. Sabem que me lembro? Porque era curioso, porque eu era sempre observador. Onde eu estava andando, eu estava observando. E às vezes já encontrei dinheiro no chão. Tinha uma vez que grande cidade, né, capital do Peru, Lima. Se você andar e sair, claro que andava com o dinheiro certo, né, para ir e para voltar, mas aquele dia eu me perdi. Então o dinheiro para voltar eu gastei e me perdi. Percebi que o carro não era o que eu tinha que pegar. E eu disse, e agora? Eu saí andando, mas estava olhando e vi no chão o dinheiro bem aí, na minha frente. Eu peguei, pronto, aí minha passagem de volta. E ainda sobrou ainda. Mas teve uma vez que eu até foi muito gratificante, foi uma alegria muito grande. Ali no bairro onde a gente morava, houve uma festa, um evento religioso, enfim. Então, com certeza as pessoas estavam com dinheiro, né, comprando, enfim. Mas de tarde eu tinha ido com a minha irmã visitar uma tia. E quando voltamos, era noite, escuro, né? E eu fui e percebi que tinha 2 notas de 50 no chão. Aí eu peguei, falei para a irmãzinha, né? Sim, tem 2 notas de 50 aqui. Claro que a gente sempre tinha dificuldade, não era fácil na nossa época. Então a gente deu o dinheiro para minha mãe. E ela, claro, muito sábia, ela sabia o que fazer. Mas foi isso. Mas sabem que hoje a gente não encontra mais nada no chão, né? Mas olha só, Jesus olha para cima. E aqui tem um exemplo muito grande, que Jesus, ele sempre estava olhando para o Pai. Ele saía de forma muito particular, muito pessoal, buscava o Pai, recebia do Pai as orientações, e voltava para as pessoas, para a multidão, e Jesus sempre olhando por cima. Mas sabem que Jesus, quando ele olha as pessoas, ele não olha as multidões. Jesus olha as pessoas muito em particular. Então, Jesus está olhando para você, está olhando para mim, mesmo em meio à multidão. Ele sabe o que você precisa, sabe a situação que você está passando, sabe das suas necessidades, das suas lutas. E Jesus sempre sabia e conhecia o coração de cada pessoa. Então não se sinta inseguro, não se sinta triste.
é verdade que há situações que faz você se sentir assim. É natural. Somos seres humanos. Porque se você não sentisse nada, você é uma pedra. E como é que o Espírito Santo vai obrar? E muitas vezes há pessoas que, no momento que eles estão passando, muitas vezes o Espírito Santo toca justamente ali, na ferida, para chegar no coração das pessoas. E eu sei sei por experiência muitas situações que já passei. Já vi muita situação oscura. Parece que não tem saída. Humanamente falando, parece não ter saída. Mas aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam na palavra de Deus, você poder dizer: eu sei. Eu sei que você está aí. Eu sei que você não me abandonou. Mas está difícil. Sim, está difícil. Então, um homem de 60 anos chegou uma vez dizendo que tinha completado 60 anos e não tinha construído nada. Ele, na sua prepotência, no seu orgulho, tinha dinheiro, tinha empresas, e então casou 5 vezes, separou 5 vezes, os filhos não o amavam, não o queriam perto, e perdeu tudo. Tudo que ele tinha, perdeu. E então, o que tinha construído? Nada. Mas sabem que todos podemos ter um sonho. Todos podemos ter uma meta. E é bom que você tenha isso. Você tem que estar sempre pensando em construir. É bom você ter sonhos, propósitos. Senão, de que serviria a vida que você está vivendo? Às vezes tem jovens que sonham em ir para a faculdade, mas às vezes está em uma situação desfavorável. Eu me lembro de uma jovem que tentou tantas vezes o Enem. Tentou até demais. Mas ela não desistiu. Pagar a faculdade não pagaria, não teria condições. Mas ela conseguiu. E ela fez direito, e agora ela é uma advogada. Então, às vezes a vida pode ser injusta. A vida pode se tornar difícil. Mas não se esqueça. Lembre-se que Deus ama você. Se você está passando por alguma situação, ela é necessária para você aprender. Jesus, ele não abaixava a cabeça. Ele sempre mantinha a cabeça erguida. E ele sabia muitas vezes o que devia fazer. Porque assim, quando ele olhava para o Pai, ele mantinha o olhar firme diante das situações. Sabem que às vezes a gente precisa saber encarar as situações da vida. E às vezes a gente não sabe encarar. Às vezes é falta de sabedoria.
às vezes é medo, às vezes é falta de domínio próprio, às vezes falamos o que não devemos falar num momento de ira. E a gente tem um exemplo de Jesus totalmente diferente. Então, esta vida muitas vezes nos pode deixar cambaleando, sem saber o que fazer. Num país comunista, onde geralmente se tira a Deus totalmente, comunismo, socialismo, é uma barbaridade esses tipos de governo, essas filosofias, não prestam. Eles tiram a Deus e tiram a família. E um homem, num país comunista, ele dizendo: eu já tentei de tudo, mas não consegui nada. E o único recurso que eu tenho é buscar a Deus, é conhecer a Deus. É o último recurso dele. Numa oportunidade, conta a história de uns gatinhos, mas primeiro é de uma gata. É uma gata selvagem. Ela estava prenha e faminta. Então, quem conta a história disse que teve compaixão da gata, né? Prenha e faminta. Ali em Brasília, né? Que é um lugar deserto, né? E então ele preparou comida, pão com leite e deixou ali para a gata comer. A gata devorou todinho e foi embora. E aí foi, todo dia deixava comida para a gata. Até que um dia a gata chegou murcha. Tinha nascido os gatinhos. E a pessoa que conta, disse: e agora onde que estão os gatinhos? Falou com a esposa: vamos lá ajudar eles. A gente pode fazer uma caixa de cartão e cuidá-los até eles ficarem grandes e tal, e depois eles seguir a vida selvagem deles. Eles não tinham dono, nem a gata e nem os gatinhos. E então, quando ele seguiu a gata,